Na última semana, nós mostramos aqui no Balanço Geral que o Procon notificou, as empresas de transporte no terminal rodoviário Rita Maria, que eu, inclusive, uso bastante. E termina hoje o prazo para as melhorias exigidas. A Fabiane Paza está lá para conferir e vai trazer os detalhes para a gente. Oi, Fabi! Boa tarde. A gente está falando de uma estrutura importante para o turismo da capital. A estimativa é que durante a alta temporada, até 40 mil pessoas por dia chegam a circular aqui pelo terminal rodoviário Rita Maria. É um portão de entrada, deixa primeiras impressões para quem chega em Florianópolis, por isso a preocupação com a informação, com a clareza dos serviços prestados e com toda a infraestrutura. Na semana passada, a nossa equipe esteve aqui no terminal rodoviário, ouvindo passageiros, ouvindo turistas, que acabaram aí sugerindo e levantando algumas questões a serem melhoradas. Vamos dar uma conferida em um trechinho dessa reportagem. Faltam bancos, faltam tomadas, falta informação. Cansados de ficar em pé, o Alifer, a esposa e as duas filhas pequenas decidiram sentar no piso mesmo. É meio complicada a situação aqui. A estrutura que nem a gente que está com as crianças aqui, é muito desorganizado. As 5 tomadas para os passageiros carregarem o celular ficam longe da área de embarque. E quem precisa tem que ficar em pé. O sistema de som é precário e avisa só quando o ônibus está saindo. O tormento do seu José e da dona Neuza, ele com 74 e ela com 66 anos, é conseguir viajar de graça. Eles moram em Porto Alegre e o filho aqui em Floripa. São sempre 2 poltronas destinadas aos idosos, mas nunca disponíveis. Atender a todas estas queixas não é nenhum favor, mas uma obrigação das empresas de ônibus e também do governo do estado, que administra o terminal. Diversos pontos a serem melhorados e alguns deles foram alvos do Procon, que esteve aqui no terminal e acabou notificando 14 empresas que operam por aqui, especialmente pela falta de informações prestadas aos passageiros. A gente vai conversar agora com a Elizabeth, diretora do Procon aqui de Florianópolis, porque essa terça-feira é o prazo final para que as empresas se retratem, procurem o Procon, se justifiquem diante dessas notificações. Elizabeth, boa tarde. O prazo está estourando, as empresas procuraram o Procon. Como é que foi a conversa nesses últimos dias? O prazo termina hoje e foi bem interessante o decorrer desses dias. Várias empresas ligaram ao Procon buscando informações e reconheceram que realmente falta informação para o consumidor aqui nos guichês, E algumas empresas até estão se colocando a disponibilizar painéis eletrônicos com as informações. Então até pediram sugestões, estão na discussão. Então nós estamos aguardando hoje o prazo deles informarem como é que eles vão fazer, se eles precisam prorrogar esse prazo para instalar algum equipamento mais sofisticado, deve ter encomendas e tal, Mas foi bem interessante. O mais importante de tudo é o reconhecimento de que realmente faltava informação para o consumidor. A empresa que, porventura, não se manifestar, não procurar o Procon até hoje, ela fica sujeita a que sanção? Bom, aí é diferente. Então ela foi notificada, foi dado um prazo para nos procurar, para se adequar, para dar um serviço adequado, eficiente, seguro para o nosso consumidor. Se ela realmente persistir, evidentemente que o próximo passo é um auto de infração. De forma geral, a gente deve perceber mudanças, então, aí para os próximos dias, para as próximas semanas. Houve uma boa adesão, as empresas enxergaram a necessidade, até porque a gente está falando de um ambiente com muita chegada de gente, com muita partida de pessoas. Num aeroporto, por exemplo, a gente conta com diversos painéis informando chegadas e partidas. A ideia é que a gente tenha acesso a esse tipo de informação também aqui no terminal. Acredito que as empresas irão aderir, porque é uma informação ao seu usuário, é o consumidor, mas é o seu cliente, E ele cobra uma passagem, ele tem que dar um serviço de qualidade também, e aí está incluso a questão da informação. E vai ganhar o consumidor, que é o que a gente quer. A nossa finalidade não é emitir auto de infração, a nossa finalidade é dar qualidade e um serviço adequado e eficiente ao consumidor.
Com toda certeza. Muitíssimo obrigada, Elizabeth. A gente torce aí para que tudo seja regularizado o mais brevemente possível, porque como a Elizabeth destacou, todo mundo sai ganhando. A gente está falando de uma porta de entrada para a nossa cidade e claro que as primeiras impressões têm que ser as melhores, afinal de contas a nossa cidade é tão linda, é tão procurada. Então na chegada já as pessoas poderem contar com um serviço de qualidade. Claro que a gente vai seguir acompanhando essa história, monitorando aí a regularização da situação aqui na rodoviária e atualizando tudo para o nosso telespectador aqui no Balanço Geral. Eu volto contigo aí no estúdio.